Graça e paz, queridos. Estamos dando início ao último vídeo dessa série de estudos sobre os últimos acontecimentos que estão acontecendo ali no Oriente Médio, que nós acreditamos ser prova cabal de que estamos nos últimos dias. Jesus falou em Mateus que não passaria aquela geração sem que tudo isso aconteça. É claro que aqueles que são preteristas, quem são os preteristas? Preteristas são aqueles que acreditam que todas aquelas profecias de Mateus 24 já se cumpriram, restando agora a vinda do Messias. Eu sou historicista. Eu acredito que muitas daquelas profecias se cumpriram, outras estão se cumprindo e algumas ainda vão se cumprir. São poucas as profecias que têm ainda de se cumprir. E uma delas é acerca de Ezequiel 38, que fala sobre Gog e Magog, que eu acredito ser a Rússia que vai invadir Israel. Já falamos em outro vídeo que o cenário está montado, ele está completamente montado para que isso aconteça. O fato curioso de Ezequiel é que as profecias foram tudo em sequência perfeita. 37 falou acerca do surgimento do Estado de Israel. 38 está falando acerca da guerra, que dá do maior de todos os conflitos, né, antes da tribulação que vai acontecer ali na Palestina. E logo depois vem a questão da grande tribulação, que é 7 anos, 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de tribulação como nunca se viu antes, a palavra de Deus diz. E eu faço duas leituras desses acontecimentos que estão na mídia aí e que nós podemos ver de maneira clara. Como eu já disse antes, nada do que é profético e nada daquilo que ainda vai acontecer, eu posso dizer é isso, porque na verdade ainda não aconteceu. Como eu já disse antes, interpretações assim muito erradas se fizeram e que criou diversas frustrações. Por exemplo, os adventistas veem acerca de uma frustração, né? Um batista profetizou a volta de Jesus e ele não se cumpriu. E aquele grupo que acreditou que Jesus ia voltar naquela data específica, eles acabaram formulando uma tese de que Jesus voltou nas regiões celestiais, ou seja, ele saiu do Santo dos Santos para o lugar santíssimo. Quer dizer, teve-se que se criar uma desculpa para aquele cumprimento para aquela profecia que não se cumpriu. De maneiras que tudo aquilo que a gente está falando agora, daquilo que vai vir, é uma questão de probabilidade, é uma questão de tese, e cujo cenário parece estar realmente montado. Mas quem estuda profecia, quem estuda escatologia, sabe de que os dias que nós estamos vivendo são os dias mais proféticos de todos os tempos. De maneira que eu faço duas leituras acerca do que está acontecendo no Oriente Médio com relação à Síria. A primeira leitura é que, de fato, esse conflito vai se arrastar até 2014 e 2015, que são anos proféticos, né? Eu acredito que são anos proféticos. E que provavelmente a Síria não vai entregar todas as armas, né? Não vai destruir todas as armas. Isso é uma questão assim que parece estar bem evidente, mas que as nações estão fechando os olhos, porque na verdade eles não querem guerra, e mesmo porque os povos não querem guerra. Na verdade, todo mundo está saturado disso, né? Os Estados Unidos não quer guerra, o Irã não quer a guerra. Quando eu falo Irã, eu estou falando exatamente os seus líderes, né, não querem guerra. A Rússia, na verdade, não quer guerra. E a grande verdade é que o diabo não quer guerra, né? Pode parecer loucura, mas o diabo não quer, porque ele sabe que profeticamente, se a guerra acontecer, vai estar se cumprindo tudo aquilo que a palavra de Deus fala, tudo aquilo que Jesus
falou em Mateus 24. Então, quando a gente lê os eventos proféticos, na verdade, aquilo ali é o próprio Deus trazendo à tona os movimentos proféticos para que aquilo se cumpra. Enquanto o diabo está guerreando contra, né, a grande verdade é que Deus está fazendo trazer à tona as questões proféticas para que se cumpra a sua palavra. Porque a Bíblia diz que a sua palavra ela não volta vazia, né? O próprio Jesus falou que nada vai se cair, né, daquilo que ele falou, sem que tudo aconteça. Então, o diabo quer desacreditar a palavra, mas Deus vai fazer com que a sua palavra se torne cada vez mais crédita, né? E isso vai acontecer. Então eu faço duas leituras acerca do que está acontecendo. A primeira é de que no ano de 2014, né, logo no início, talvez janeiro, fevereiro, abril, provavelmente, né, vai se dar de novo uma nova convulsão, né? E Israel vai começar a ser o centro das atenções. E com isso, os Estados Unidos vai ter que bombardear a Síria. E bombardeando a Síria, vai haver uma convulsão generalizada, onde Israel vai ser atingido porque vai sofrer uma retaliação pela Síria. E ao ser retalhada, né, Israel vai mirar no Irã, porque o maior inimigo, segundo Israel, é o Irã por causa das suas centrífugas atômicas, das suas supostas bombas atômicas. E acontecendo isso, a gente sabe que a Rússia, que tem um tratado de proteção com o Irã e vice-versa, vão se unir com os países árabes, com alguns países árabes, e tentará invadir Israel, e ali se cumprirá a profecia de Ezequiel 38 e 39, quando o próprio Deus vai vir ao seu socorro e aquelas nações serão destruídas, completamente destruídas, a ponto de Israel ter que enterrar, né, mortos durante 7 meses. Isso está escrito lá em Ezequiel 39. Então essa é a primeira leitura que a gente faz. Vai se arrastar a própria Síria diz que vai levar aproximadamente 1 ano para conseguir destruir todas as suas armas. Então, provavelmente, quando os Estados Unidos descobrir que, na verdade, eles esconderam ainda a maior parte, aí o acordo vai ser quebrado e aí vai acontecer ali uma intervenção nuclear. Essa é a segunda leitura que estou fazendo. A outra leitura, essa é a primeira leitura. A primeira leitura, por enquanto, parece ser a mais provável. Por enquanto, parece ser a mais certa. Mas a segunda leitura é uma leitura também bastante interessante, porque o novo presidente do Irã está vindo com uma política externa completamente diferente do primeiro presidente. O primeiro presidente ele atiçava os ânimos. O primeiro presidente falava categoricamente que nunca existiu holocausto. O primeiro presidente que nunca existiu holocausto. O primeiro presidente disse que ia varrer Israel do mapa, ou seja, ele tinha uma política bélica acerca de Israel. Já o segundo, a conversa é completamente outra, né? Já o segundo está falando que não é bem assim, que acredita que o holocausto houve, que não quer criar uma bomba atômica, enfim, é uma política de paz, é uma política de conciliação, né? E o mais interessante é que eu lembrei, e talvez o Espírito Santo tenha me feito lembrar, que lá em Tessalonicenses diz assim: quando se ouvir que haverá paz e segurança, então sobreverá repentina destruição. Qual é a leitura que eu estou fazendo? A leitura que eu estou fazendo é que, provavelmente, o Irã convencerá a ONU e convencerá os Estados Unidos de que está em busca de paz e de que aquelas questões atômicas ali, aquelas centrífugas nucleares, na verdade, não são mesmo para fazer bombas atômicas. E provavelmente vão convencer a ONU, vão convencer os Estados Unidos e vai fazer um tratado ali de paz. Resultado, eles vão falar o seguinte: bom, conseguimos a paz no Oriente Médio e conseguimos fazer
com que haverá paz e segurança. Mas Israel, ela não quer que o Irã deixe de fabricar bombas atômicas. Ela quer que o Irã deixe de fazer as centrífugas nucleares. Porque para ela, né, que é a curto, a médio ou a longo prazo, né, aquilo ali pode se transformar numa bomba atômica. Por exemplo, esse presidente, ele está com um discurso conciliatório, mas quem garante que o próximo presidente que virá depois dele não vá ter um outro discurso e usar as centrífugas? Então a ideia é destruir tudo. Ele quer que pare tudo. Aí o que pode acontecer? O que pode acontecer é que Israel não vai aceitar, né? Ou, de repente, vai ficar calado e vai achar que vai estar sozinho nesse cenário todo e, de repente, sem que todo mundo espere, repentinamente haverá destruição. Ou seja, ele vai atacar o Irã e aí vai haver de novo uma convulsão acerca disso. Mas por que eu acredito que isso está se arrastando para o ano de 2014 e 2015? Porque, na verdade, a NASA descobriu que haverá nesses 2 anos 4 eclipses lunares e 2 eclipses solares. E um pastor que também prega muito acerca de profecia, da volta do Senhor Jesus, ele pesquisando acerca disso, descobriu que esses eclipses, né, aconteceram em dias históricos da época de Israel e em 2 datas festivas, que são as principais datas festivas de Israel, que fala acerca da festa da Páscoa e acerca da festa dos tabernáculos. O mais interessante é que esses eclipses diz respeito a 4 luas, que serão eclipses totais da lua e 2 eclipses totais do sol. E todos eles acontecerão nesses eventos de festa do povo de Israel. Quando ele pesquisou acerca disso com relação à NASA, eles descobriram que esses eclipses são raros. Por exemplo, eles vão acontecer em 2014 e em 2015. E só voltarão a acontecer de novo 500 anos depois. Né? E quando a gente lê a palavra de Deus acerca disso, a gente vai ver que Deus já falava acerca desses eventos lunares e solares. Né? A gente vê, por exemplo, lá em Ezequiel 2, que diz que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E lá no finalzinho, ele fala o seguinte, que a lua se converterá em sangue e o sol em trevas. Né? E logo depois daqueles dias, haverá o grande dia do Senhor. Jesus Cristo lá em Mateus também fala, depois que ele fala acerca do princípio de dores, ele fala também, fazendo referência a Joel, que nos últimos dias a lua se converterá em sangue e o sol em trevas. A gente vê Mateus, capítulo 2, Atos, capítulo 2, quando o apóstolo Pedro diz que quando houve o batismo com o Espírito Santo, todo mundo foi batizado, ele foi fazer o discurso, a pregação, e ele disse que aquilo ali era o sinal profético para os últimos dias, que depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não mais dará a sua luz, ou seja, ele se transformará em sangue. E lá em Gênesis capítulo 1, Deus já prevendo o que ia acontecer, ele escreve uma coisa bastante interessante. Ele diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, o que o texto está falando aqui é o seguinte, a lua e o sol não foi colocada apenas para dizer que é dia e para dizer que é noite. A lua e o sol não foi criada apenas para fazer a questão das estações, inverno, outono, verão, primavera. Não. A lua também foi colocada para sinal, para sinais. E essas 4 luas sangrentas, que a NASA chama de tétrade, né? Toda vez que ela tem esse eclipse total, ela fica vermelha. Ela fica completamente vermelha. Óbvio, né?
Quando os profetas tiveram esta visão há 2.000 anos atrás, há 2.600 anos atrás, eles não sabiam que era um eclipse. Não é? Eles não tinham esse conhecimento científico para dizer é um eclipse. Não, eles viram a lua completamente vermelha e para que eles tivessem... talvez eles nem sabiam que aquela cor ali, vermelho, tivesse esse nome. Então eles tiveram que colocar um nome, qual é? Cor de sangue. Então por isso que eles colocaram lua sangrenta. Então esses 4 eclipses são 4 eclipses de lua que vão se transformar numa vermelhidão total. E pasmem, queridos, né? Esses eventos aconteceram em 1949, em 1950, em 1967, em 1968 e vai acontecer em 2014 e 2015. Os 4 eclipses, né, são 4 eclipses sequenciais. 2 acontecem em 2014 e 2 acontecerão em 2015. Da mesma forma, aconteceu também em 1949. Dois eclipses lunares aconteceram em 1949, 2 eclipses lunares aconteceram em 1950, 2 eclipses lunares aconteceram em 1967 e 2 eclipses lunares aconteceram em 1968. Agora, o mais incrível disso, em 1949 aconteceu esses 2 eclipses, não é, meses depois da restauração do Estado de Israel. E que data foi? Foi no primeiro dia da festa dos tabernáculos, aconteceu o primeiro eclipse. No segundo dia da festa dos tabernáculos, mais uma vez eu repeti, desculpe os erros, eu erro muito, e aí eu tenho que voltar, e aí eu vou repetir de novo. O primeiro eclipse lunar aconteceu na primeira festa da Páscoa. E o segundo eclipse lunar aconteceu na primeira festa dos tabernáculos. Né? E aí, em 1950, aconteceu o terceiro eclipse lunar total, que se transformou em cor de sangue, que foi quando? No primeiro dia da festa da Páscoa. E o quarto eclipse lunar aconteceu no primeiro dia da festa dos tabernáculos. Né? Aí veio 1967. O que aconteceu em 1967? A Guerra dos 6 Dias, né? Que eu já falei antes e eu não preciso falar de novo. E aconteceu o primeiro eclipse quando? Na primeira festa da Páscoa. E o segundo eclipse na segunda festa dos tabernáculos. Aí veio 1948, tá vendo a sequência? Mais 2 eclipses, que aconteceu na primeira festa da Páscoa e na segunda festa dos tabernáculos. Então virá o ano de 2014 e 2015, né? Que vai acontecer de novo esses 4 eclipses. E pasmem, o primeiro eclipse vai acontecer em 2014, aonde? No primeiro dia da festa da Páscoa e no primeiro dia da festa dos tabernáculos. Aí logo em 2015 vai acontecer mais uma vez os eclipses. E vai acontecer quando? No primeiro dia da festa da Páscoa e no segundo dia da festa dos tabernáculos. Não é coincidência, é Jesus-cidência. Né? Ou seja, já está havendo uma convulsão, né, uma crise generalizada no Oriente Médio, já a partir desse ano de 2013, para se arrastar até esses 2 anos proféticos que eu acredito que são proféticos. Agora, a coisa mais profética ainda, e a questão mais tremenda, é que vão acontecer 2 eclipses solares. Ou seja, esses 2 eclipses solares não aconteceram nos outros anos. Por que vai acontecer junto com o Tétrade? Porque se cumpre o acontecimento dos últimos dias e provavelmente vai ser o arrebatamento e a volta de Jesus. Esses 2 eclipses solares vão acontecer no primeiro dia do calendário judaico, mais uma vez em dias festivos, né, do povo judeu. E em 2015, no início do ano judaico.
não é coincidência. Deus colocou esses eclipses, né, de forma a nos dar, né, a sombra do que iria acontecer nos últimos dias. Já deu para entender mais ou menos do que nós estamos falando. Estamos falando que estamos esperando alguma coisa muito forte para acontecer em 2014 e em 2015, que provavelmente será o cumprimento de Ezequiel 38, ou seja, a guerra de Gog e Magog, a Rússia, né, se aliando com os países árabes e ali entrando e provavelmente acontecendo nesse meio tempo o arrebatamento. E o mais interessante é o seguinte: às vezes eu ficava tentando entender, pois como é que o mundo vai dar a desculpa, né? Ou como é que o mundo não vai conseguir perceber que houve o arrebatamento, gente? Como é que vai acontecer isso? Devido à convulsão dessa guerra que vai acontecer no Oriente Médio. Vai ser uma coisa tão tremenda que, se o arrebatamento acontecer junto com isso, né, ainda que eles apercebam que milhões de pessoas sumiram, eles também vão ficar preocupados com essa questão do Oriente Médio. Daí vai vir o anticristo vai com certeza tentar dar aí uma desculpa acerca disso. Eu quero que vocês fiquem de olho também no Papa Francisco. Eu acredito que haverá grandes revelações com relação a ele. Ele já está demonstrando ser progressista. O Papa João Paulo II foi considerado o Papa mais carismático de toda a história da Igreja Católica. Esse Papa, provavelmente, o Papa Francisco, vai ser muito mais carismático ainda. Ele já está dando algumas aberturas com relação ao progressismo, né? Provavelmente vai haver a questão dos padres poder se casar, nada contra, né? Vai haver algumas aberturas que eles não abriam ainda, como, por exemplo, o uso de preservativo, né? E algumas outras coisas, como o aborto, como a questão do casamento gay, embora eles sejam contra agora, mas provavelmente vai haver essa abertura e está começando a ter essa abertura. Fique atentos a isso. Meus queridos, é hora de estarmos nos preparando. É hora da noiva estar se preparando. Quando Jesus foi assunto aos céus, desceram 2 anjos e falaram assim: varões galileus, por que estáis assim tão atônicos olhando para o céu? Vocês não sabem que esse Jesus que estão vindo subir vai descer? Meu querido, se esses anjos voltassem agora, eles iam fazer diferente. Eles iam falar diferente. Eles iam dizer o seguinte: pois por que vocês estáis, igreja, olhando para baixo? Por que vocês estão preocupados com a terra, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber? Você não sabe que a profecia já está se cumprindo? Voltem a olhar para cima, porque Jesus está prestes a voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.